que você acha dessa fala de alguém que conhece de perto as entranhas do Congresso Nacional? Uma pessoa que conhece muito bem esse figura aqui que está sendo considerado o pior de todos os traidores da pátria. Aliado de Bolsonaro, dispara contra Mourão, fala de traições. O próprio Marco Feliciano acusa o vice-presidente de conspiração contra o chefe de Estado. Essa matéria foi lá em 2020. E o que aconteceu aqui agora é só a comprovação de que o Marco Feliciano estava certo e ninguém deu moral para ele. Vamos ouvir aqui a fala, né, deste senador da República injuriado com o Mourão. Vamos ouvir aqui primeiro. Eu estava lá e vi, às 11h34, eu anotei no meu papel, às 11h34, o senador foi vice-presidente do governo Bolsonaro, que é a qual o Flávio Dino disse que bolsonarista é pior do que assaltar de banco. Às 11h34, o senador general Mourão foi lá, abraçou, beijou e riu com o Flávio Dino. Então não foi só Sérgio Moro, não. Então assim, tô com nojo, asco aqui do Congresso Nacional. Eu estava lá e vi, às 11h34, eu anotei no meu papel, às 11h34, o senador foi vice-presidente do governo Bolsonaro, que é a qual o Flávio Dino disse que bolsonarista é pior do que assaltar de banco. Às 11h34, o senador general Mourão foi lá, abraçou, beijou e riu com o Flávio Dino. Então não foi só Sérgio Moro, não. Então assim, tô com nojo, asco aqui do Congresso Nacional. Quer dizer, o camarada que é lá de dentro tá dizendo que está com asco, né? Nojo do Congresso Nacional. Agora você imagina nós, meu irmão. Você imagina nós, né? Nós que acreditamos nessa cambada, né? Nós que fomos às urnas, colocamos esse monte de pança mole ali para defender os interesses da sociedade. O que está acontecendo? Nós estamos vendo, presta atenção aqui, nós estamos vendo a direita literalmente levar tapa na cara, não é? Agora, recentemente, ali o Quaquá, Washington Quaquá, o agressor, né? Que sentou o braço lá num camarada. Inclusive eu trouxe aqui a matéria agora há pouco, coloquei as imagens, né? E o cara que levou o tapa da dona Florinda foi chorar, meu irmão, igual o Kiko. Então tá faltando um pouquinho mais, sabe, de pulso firme da nossa direita no Brasil. Isso é um ponto. Outra coisa que não pode acontecer é você, cidadão brasileiro, desistir do Brasil. Porque eles estão tomando o nosso país à força, meu irmão. No braço. E nós, o que nós estamos fazendo? Desistimos no Brasil. Desistimos de compartilhar os vídeos. Desistimos de dar audiência e importância para quem continua nas redes sociais defendendo a nação brasileira. Desistimos de orar pelo Brasil. Desistimos de continuar de olho, como por exemplo, numa figura, né, como esse camarada que deve ser banido da política brasileira. Esse camarada que era um Zé Nada, um Zé Ruela, componente da caserna brasileira, que quando o povo brasileiro mais precisou da caserna, eles não fizeram absolutamente nada para nos ajudar e para nos defender, vocês sabem disso. E há um tempo atrás, o Marco Feliciano, lá em 2020, ele disse o seguinte: se tem alguém que é disposto a qualquer momento a praticar a traição contra o capitão Bolsonaro, é o general Mourão. E eu lembro que na época nós não demos muita importância para o que o Marco Feliciano ele disse. Vamos recapitular aqui a matéria, porque eu acho que está precisando a gente ter memória de entender que nós só fomos pegos de surpresa porque a gente quis. Ok? A revelação de que a caserna brasileira não merece o respeito do patriota desse país que colocou uma bandeira nas costas
fez vigília em frente aos quartéis desta nação e que quando precisou foi preso por eles, nós também precisamos, né, entender que nós estamos falando de um melancia, verde por fora e vermelho por dentro, que é o caso do general Mourão, e de que alguém muito próximo ao presidente e ao capitão já havia alertado. Marco Feliciano voltou a abrir a sua caixa de ferramentas contra Hamilton Mourão. Eles já protagonizaram alguns embates em públicos no passado, tá? E naquele fatídico dia, lá em 2020, né? Vou trazer exatamente aqui o dia de publicação dessa matéria, 13 de novembro de 2020, às 12 horas e 28 minutos, o Marcos Feliciano, deputado aliado do presidente Bolsonaro, escreveu no seu Twitter: o general Mourão nos envergonha, conspirador desde o primeiro dia de governo, tenta minar a autoridade do presidente Jair Bolsonaro, fazendo declarações à imprensa dizendo, né, o presidente, né, ou seja, atacando o presidente. E ele diz ainda mais: Mourão é um oportunista, sempre que vê o presidente com o flanco aberto, ou seja, numa posição de desvantagem, né, por conta de tamanho ataque da Globo, né, dessa oposição suja que nós tivemos, da corte, o Mourão o ataca sem piedade. Veja que desde aquela época o Marco Feliciano já está alertando. É só o capitão estar numa oportunidade de desvantagem, o Mourão ataca. Quando protocolei o pedido de impeachment do general Mourão, poucos entenderam. Passados 2 anos e muitas traições depois, vejo o quanto eu estava certo. E agora, por exemplo, uma declaração como essa, aonde a galera, né, que apoiam o capitão no Congresso Nacional chegou a ser comparado pelo Flávio Dino, que agora foi autorizado por esse Senado Federal, inclusive com o voto favorável do Mourão, o voto favorável do Moro. Ah, Rodrigo, mas o voto é secreto. Bom, vocês viram aqui, né, o Mourão de abraços e beijos com o Flávio Dino, o Moro com abraços e beijos, e não se estranhe se muitos que nós ainda estamos aqui acreditando neles não fizeram o mesmo, principalmente na hora de apertar o botãozinho lá. Porque há inclusive quem diga nos bastidores que muitas promessas foram feitas, muitos acordos foram feitos. Há quem diga que nos bastidores muita grana rolou, não é? Agora, a máscara do general Mourão não caiu agora. Ela foi tirada desde 2020, como, por exemplo, por um camarada que é extremamente leal, né, ao nome e à figura do capitão Bolsonaro no Brasil, principalmente as ideias que nós defendemos, que é o caso do deputado Marco Feliciano, ao qual muitos de nós, na época, de fato, não entendemos absolutamente nada. Mais uma coisa precisa ficar clara: o povo brasileiro não pode desistir do Brasil. Eu vou repetir: o povo brasileiro não pode desistir do Brasil. O senhor e a senhora não devem desistir do Brasil. Por isso eu peço, comenta, compartilha, deixe o seu like, nos apoie, assista, compartilha e comente aqui os nossos vídeos todos os dias e viva a visão de águia de Marco Feliciano. E que vergonha, general Mourão, que vergonha.